Boa noite, pessoal. Bom, muitos de vocês devem estar se perguntando quem que é esse doido que subiu aí, né? Bom, já falo que doido é o Vinícius que me deixou subir aqui, então que caia sobre ele tudo que eu disser aqui. É brincadeira. Vamos dar uma pausa hoje no texto de Eclesiastes. Vamos abrir então em João 14, nos versículos de 1 a 6. Então, enquanto vocês abrem aí, enquanto o pessoal procura ele também, quero me apresentar, né? Eu sou o Matheus, tenho 28 anos, sou casado com aquela linda moça de laranja ali. Então, esse é um pouquinho de mim, talvez nem todos me conheçam ou tenham me visto por aí. Estou há pouco tempo na igreja também, pouco mais ou menos um ano, mas Deus é bom. João 14, de 1 a 6, na versão NVI. Todos abriram, todos acharam. Vamos lá, a palavra de Deus diz assim: Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: Vou preparar-lhes lugar. E se eu for preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então poderemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esse texto é bastante conhecido. E antes de começar, eu queria contar uma piada para vocês. Já aviso de antemão que ela é ruim, mas é uma piada. Vamos ver se vocês vão dar risada. Eu gosto, o tipo de piada que eu gosto, vai. É assim, um homem está preocupado com sua saúde. Então ele vai ao médico e o médico pede uma série de exames para ele. E aí o médico recebe esses exames e fala: Olha, eu tenho duas notícias para você, uma boa e uma ruim. Qual você quer primeiro? Ah, doutor, eu quero a ruim. Olha, você tem 3 minutos de vida. Dele: Como assim, doutor? Mas qual que é a boa? Ah, dá tempo de fazer um miojo. Só fiquei olhando aqui quem riu, quem não riu. Esse é o tipo de humor que eu gosto. Humor bem bobinho, assim, mas... Por que eu contei isso? Essa piada? Eu quero que vocês imaginem a pessoa que vocês mais gostam. Talvez essa pessoa esteja aqui ao seu lado, talvez não esteja, talvez seja um familiar seu melhor amigo, não sei. Mas imagine que essa pessoa chega em você e fala assim: Ó, tem uma coisa para te contar. Eu vou morrer em poucas horas. Eu tenho pouco tempo de vida. Como que você reagiria? Qual seria a sua reação diante dessa notícia? Você ficaria feliz ou você ficaria triste? Bom, imagino que se é uma pessoa que você se importa muito, você ficaria triste. E é justamente nesse contexto que nós chegamos no versículo 14, no texto de João 14, versículos de 1 a 6. Eu quero convidar vocês agora a um outro exercício de imaginação. Imagine-se como sendo um dos apóstolos, um dos discípulos de Jesus, menos Judas. Não sei qual a sua preferência de apóstolo, mas menos Judas. Imagine que você é algum deles ali, e você é chamado por um mestre, por um profeta que apareceu, e ele se diz o Messias, o enviado de Israel, o filho de Davi, o prometido, e ele te chama para participar com ele, e você aceita, você vai, e vocês passam 3 anos caminhando junto, você vê milagres, você vê discussões com os líderes religiosos da época, e esse mestre, ele tem sabedoria, ele não fala como esses mestres da lei, esses fariseus, ele tem propriedade naquilo que ele fala. E você caminhando com esse mestre, você está numa cidade, de repente chega uma pessoa e fala assim: Mestre, um dos seus amigos íntimos, chamado Lázaro, morreu. E Jesus continua ali durante 2 dias, e depois de 2 dias ele fala: Vamos voltar então, ver Lázaro. E eles voltam, você junto com o mestre, com Jesus, você volta, e as irmãs de Lázaro vêm ao seu encontro, vêm ao encontro do mestre, reconhecem que ele é Jesus, que ele é o Cristo, que ele poderia ter impedido a morte desse amigo tão querido. E Jesus, o mestre, se compadece e chora. Jesus chorou, e você presencia tudo aquilo. Mas então, algo inesperado acontece. O mestre vai até o túmulo, até onde o seu amigo Lázaro está enterrado, e diz: Lázaro, venha para fora daqui, tira essa pedra, rola essa pedra daqui. Lázaro, venha para fora. E aquele homem já morto há 4 dias, ele sai, todo enfaixado, todo enrolado,
não sei como que era o cheiro de Lázaro a uma altura dessa do campeonato, provavelmente não cheirava muito bem. E ele sai e você presencia aquele milagre, aquela ressurreição. E aí como que fica seu coração? Seu coração fica, cara, isso é demais. O mestre ressuscitou uma pessoa. E aí você continua, e aí o mestre fala, agora vamos para Jerusalém, para a festa da Páscoa. E vocês caminham então para Jerusalém, uns têm medo, Jerusalém é um lugar hostil. Mestre, não é bom não, mas a gente vai para Jerusalém. Vocês chegam lá e o mestre pede para que vocês presenciem então um jumentinho. E vocês podem esse jumentinho, e Jesus entra em Jerusalém num jumentinho, e as pessoas naquele lugar o reverenciam como filho de Davi. Hosana, glória a Deus nas alturas, para aquele que entra de jumentinho. E você presenciando tudo aquilo. Cara, isso é muito bom. Será que o nosso tempo de reinar sobre Israel chegou? Será que o mestre vai derrubar Roma? E você participando daquilo, sendo nos próximos de Jesus? Então, Jesus, depois desse alvoroço todo, ele chama você e seus parceiros discípulos a cearem, a comerem. Vocês vão ao cenáculo, tem uma refeição ali preparada, Jesus vem, lava os pés dos discípulos, lava seus pés e diz que aquele que quiser ser o maior deve servir. Então lava os pés dos discípulos e vem um papo meio estranho, aquele papo de oba-oba, de ressurreição, de entrada triunfal em Jerusalém, ele começa a se perder. Jesus diz que entre um de vocês, sou eu, outro discípulo sou eu, quem que é? E então Judas levanta, nós conhecemos a história de Judas levanta e sai, e os discípulos começam a pensar, não, Judas saiu porque ele cuidava do dinheiro, então ele foi dar dinheiro para os pobres, foi comprar alguma coisa, né? E aí Jesus começa a falar que ele iria para um lugar onde vocês não poderiam ir. E aí Pedro, aquele cara, né, impetuoso, aquele cara líder, né, diz, não, Jesus, como assim? O senhor vai para um lugar onde eu não vou? Eu vou também. E eu vou morrer pelo Senhor ainda. Eu sou o cara, eu vou morrer pelo Senhor. E o mestre olha para Pedro e diz, Pedro, que morreu o quê? Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E então, aquele clima de oba-oba, de ressurreição, de entrada triunfal, passa então para uma traição, para negação, para Jesus partindo para um lugar onde você não poderia ir. Como é que fica o seu coração depois de tudo isso? E é justamente o que nós lemos agora. Esse versículo 1 do capítulo 14 de João só faz sentido diante desse contexto. O coração dos discípulos estava então alegre e depois passou a ficar aflito, perturbado, diante daquilo que tinha acabado de acontecer com eles. Então veio uma bomba, ou melhor, um bálsamo, um refresco para aqueles corações que estavam aflitos. É justamente o versículo 1. Eu quero ler de novo com vocês o versículo 1, que diz assim, não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Em poucos instantes, o mundo daqueles discípulos desabaria. A pessoa com quem eles passaram 3 anos caminhando, presenciando milagres e curando também, sumiria, acabaria. O mestre estaria morto, crucificado, humilhado no madeiro. E você, não sei você como é que você tem amigos com essa intimidade de chegar para desabafar, para contar pecados, para pedir oração, e aquele amigo está pior que você. Isso já aconteceu comigo. Eu queria confessar um pecado, eu procurei um amigo próximo, ele disse, não, eu também sofro desse pecado. Então vamos procurar alguém mais velho. Procuramos um presbítero, olha só. Não, esse presbítero então vai nos ajudar, ele vai nos consolar. Presbítero, nossa situação aqui é essa. E eu também estou com esse pecado aqui. E começou a chorar, e a situação dele era pior que a nossa, e de consolados nós passamos a ser consoladores. É justamente isso que acontece aqui. O coração de Jesus deveria estar aflito. Ele sabia o que aconteceria com ele logo mais. Os discípulos não sabiam, mas era o coração dos discípulos que estavam perturbados, atormentados. E é o mestre, aquele que deveria ser consolado e consola os discípulos. O consolo vem daquele que realmente estava com o coração perturbado. E ele diz, não se perturbe o coração de vocês. E aqui nós aprendemos uma lógica de Jesus, de que o contrário de um coração perturbado não é um coração não perturbado, é a crença. O que Jesus diz? Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Ou seja, ao invés de se perturbar o coração, estar com o coração aflito e perturbado, o que os discípulos deveriam fazer? Crer. Não só crer em Deus, mas crer também em Jesus, no Messias, aquele que estava perto deles.
Os salmistas salmodiavam e cantavam, o povo de Israel ia para Jerusalém nas peregrinações e cantavam aqueles salmos de romanagem e glorificavam a Deus, um Deus que eles apenas conheciam de ouvir falar, mas os discípulos estavam ali, vendo o Mestre. Eles poderiam olhar para Jesus e confiar neles, não só crer em Deus como uma figura abstrata, não, Deus está aqui, igual o mundo vê aí, né? Não, mas Jesus, o Verbo encarnado, o Filho de Deus, a imagem de Deus invisível está aqui. Creiam em Deus, creiam também em mim. Então nós passamos para o versículo 2. O versículo 2 diz assim: na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes um lugar. E aqui, antes da gente entrar no versículo por si só, vamos a gramática do texto, né? O texto diz aqui que na casa do meu pai há muitos aposentos. Aí muito tem se discutido sobre o que significa esse aposentos. E a tradução mais literal e mais simples é também a mais aceita, de que significa moradas. Ou seja, na casa do pai, o céu, existem muitas moradas, muitos aposentos. E eu fiz uma breve pesquisa e pesquisei qual era o maior hotel do mundo. E o maior hotel do mundo, me disse lá o Google que ele tinha 7.500 quartos. Jogando aí 2 por quarto, arredondando um pouco para cima, com filhos, tal, 20 mil pessoas no hotel. Ele não cabe todo mundo, é um hotel muito grande, mas ele não cabe todo mundo. Mas na casa do pai, sim, há muitos aposentos. E se não fosse assim, eu lhes teria dito, disse Jesus. Os discípulos não poderiam falar que eles foram enganados. Jesus tinha dito a eles tudo aquilo que aconteceria. A sua morte, a sua ressurreição, já tinha dito. Há muito tempo aquilo, os discípulos não foram enganados a seguirem Jesus com uma promessa de vida fácil, uma vida feliz, uma vida alegre. E muitos dos nossos dias têm seguido Jesus com essa perspectiva, de ter uma vida feliz, uma vida alegre, uma vida tranquila, mas o que Jesus promete não é isso. Jesus promete a casa do Pai como uma chegada. Jesus não prometeu uma jornada tranquila, mas uma chegada certa, que é a casa do Pai. E nessa casa do Pai cabem todos os cristãos, todos aqueles que creem em Jesus e creem em Deus. E Jesus continua falando assim: vou preparar-lhes um lugar. Por qual motivo, então, eles poderiam acalmar o coração e crer? Porque Jesus iria para o bem deles, iria preparar um lugar para que eles fossem juntos. Isso me lembrou uma situação que aconteceu, que na época, eu e minha esposa, a Luane, a gente limpava a casa de sábado. E aí, umas amigas dela iam em casa sexta. E assim, nós não somos sujos, né? Mas a casa passou a semana inteira, foi limpa no sábado, passou a semana inteira sem limpar, e nós vivendo ali, né? Então a casa tava aquelas coisas assim. E eu já cheguei em casa à noite, depois do trabalho, 6 e pouquinho, né? Já pensando, né? Nossa, tem que arrumar a casa, tem que dar um jeito, né? E ela já tinha feito aquilo, ela já tinha preparado o lugar, porque aquelas visitas eram especiais, eram amigas delas, eram amigas da Luane. Então ela teve que preparar o lugar, ela parou o tempo de trabalho dela, parou o tempo de estudo, abdicou o tempo de almoço para preparar um lugar. E Jesus prepara esse lugar para nós, porque nós somos seus amigos. É o que Jesus vai dizer no capítulo seguinte, João 15, que não chamamos mais vocês de servos, mas chamamos vocês de amigos. E Jesus, como nosso amigo, prepara o lugar. E tá certo, quando as meninas foram embora, né, deu tudo certo, o que tinha de cabelo no chão para limpar no sábado era brincadeira, né? Aí eu queria saber das mulheres, né? Por que cai tanto cabelo assim? Nunca vi isso. Tinha cabelo em todo qualquer lugar. Mas, enfim. Então é isso. Jesus, então, ele prepara o lugar para nós. Existia um abismo enorme entre nós e Deus. Esse abismo criado no Éden através do pecado. O pecado criou um abismo. E aí eu lembro de uma música que eu gosto muito, de um cantor que eu também gosto muito, que é o Marco Teles, a Aninha conhece, que diz assim a música, o nome da música é Colossenses e Suas Linhas de Amor. A música diz assim: e aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. Então aquele véu, aquela linha que se rompeu, aquela conexão que tínhamos com Deus, aquela religião, aquela intimidade com Deus foi rompida pelo pecado. Então Jesus prepara o caminho para nós. Ele vai à casa do Pai e prepara o aposento. E no versículo 3, então ele continua dizendo, né, para que vocês estejam onde eu estiver. Versículo 3 continua assim: e se eu for preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam
onde eu estiver. Essa fala, esse verso de Jesus aqui para os discípulos, denota aquilo que nós cremos como cristãos. Jesus irá, preparará um lugar e voltará para nos buscar. Muito tem se falado sobre a volta de Jesus, como é que será. Tem algumas pessoas que são meio extremadas, né? Qualquer coisinha já é a volta de Jesus. Não, Jesus está voltando, a lua de sangue, Jesus está voltando. Não é só um fenômeno meteorológico aí. Não tem erro nenhum, não. Mas as pessoas ficam ansiosas por isso. De fato, nós devemos ansiar pela vinda de Jesus, mas não agir como os irmãos em Tessalônica, por exemplo, que paravam de trabalhar para esperar a volta de Jesus. Jesus está voltando, então eu não vou trabalhar. Jesus está voltando, então eu não vou fazer nada, vou ficar aqui de boa esperando. Não é esse chamado que a Bíblia nos faz. Mas uma coisa é certa, Jesus vai voltar. E nós precisamos ansiar por isso. Então, Jesus continua falando então no versículo, para que vocês estejam onde eu estiver. E aqui eu me lembrei também de uma frase dita em Thor Ragnarok. Peço perdão por citar um deus nórdico aqui, mas o Thor está preocupado, ele vai em busca de Odin, e eles encontram Odin na Terra, convenientemente na Terra, e Odin fala para ele, o Thor fala para Odin, mas o pai, Asgard está sendo destruída. Asgard, aquele planeta que eles viviam, a terra deles. E Odin olha para Thor e fala assim: Asgard é onde o povo está. E quando eu leio esse texto, eu me recordo muito dessa passagem, porque o céu é onde Deus está, mas Ele também está aqui conosco. E aí nós lemos lá em João 17, um pouquinho além nesse versículo, nesse capítulo aqui, João 17, 3, Jesus vai falar assim: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna começa aqui. Existe um conceito teológico do já e do ainda não. Nós já presenciamos, nós já podemos sentir a glória de Deus, o céu, o novo céu e a nova terra, a presença de Jesus Cristo aqui, mas ainda não, ainda chegará um tempo que aquilo que é completo ficará de fato, aquilo que é perfeito de fato virá. E então, como é que nós experimentamos essa eternidade aqui, essa casa do Pai, aqui agora, aqui em comunhão, em igreja, adorando a Deus, estando na casa figurada de Deus, que é a igreja. Deus, é claro que não habita aqui, mas Deus se faz presente quando nós estamos aqui, e nós podemos experimentar um pouco dessa glória. O céu é onde Deus está, é onde Jesus está, e Ele se faz presente aqui, entre nós podemos experimentar isso. No versículo 4, Jesus diz assim: vocês conhecem o caminho para onde vou. Então aqui Jesus ele parte de um pressuposto, de que os discípulos tinham entendido já o caminho que Jesus tomaria, e não tinham entendido. Tomé então toma a frente, aqui nós não sabíamos muito de Tomé, mas mais para frente nos capítulos nós conheceríamos mais a Tomé, o cara do crer para ver. Não, eu só acredito que Jesus ressuscitou de fato se eu vê-lo, se eu tocar na sua mão, se eu ver suas feridas. E aí Jesus mostra isso para Tomé, e Tomé então crê. E Tomé então faz essa pergunta, de que, Senhor, nós não entendemos, isso está no versículo 5, disse-lhes Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Eu sempre fui meio receoso, na escola, na faculdade, de fazer perguntas consideradas burras. Então, se eu não entendia, eu não vou levantar a mão e perguntar, porque os outros vão me achar burro. Então, é melhor elas acharem que eu sou burro do que eu abrir a boca e tirar a dúvida delas, né? Então, permaneço aqui calado, não entendi. Mas Tomé ele demonstrou que ele não entendeu, de fato. Enquanto os discípulos provavelmente estavam ali: não, a gente está entendendo sim o que o Senhor está falando. Tomé: não, Senhor, não sabemos para onde o Senhor vai, como então saberemos o caminho? E esse caminho, essa palavra caminho, introduzida aqui em Jesus, ela vai se tornar muito importante depois, porque os discípulos mais para frente serão conhecidos como aqueles do caminho. Então o caminho aqui ele tem uma importância bem grande para o relato de Jesus. Então William Barclay, um teólogo, ele vai dizer que o melhor dessa pergunta de Tomé foi o fato dela ter originado uma das mais importantes declarações de Jesus. Uma pergunta despretensiosa, uma pergunta boba, muitos diriam que até uma pergunta burra. Originou então uma das declarações mais importantes de Jesus a respeito de si mesmo. Essa declaração está no verso 6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Chegamos então no ápice, no centro,
naquilo que é mais importante para nós. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqui J. Carson, um outro comentarista, um outro teólogo, ele vai dizer que nós devemos entender aqui caminho, a palavra caminho, um pouco mais importante do que verdade e vida, porque ela faz link com a pergunta 5. Senhor, não sabemos para onde vai, como então saberemos o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus só pode ser o caminho porque ele é verdade. Ele só pode ser o caminho porque ele é vida. Jesus só pode ser o caminho porque ele é verdade e a vida. E aqui, lembra que nós falamos que Jesus foi à frente, que ele abriu o caminho? Jesus não só abriu o caminho, ele é o próprio caminho para Deus. Nós cristãos, nós sabemos para onde nós vamos e sabemos qual o caminho nós devemos tomar. O da fé e o da obediência. O não de ficarmos com o coração aflito, abalado, mas o de crer. E aqui tem que é a minha última referência à cultura pop. Alice no País das Maravilhas, não sei quantos vocês já viram, mas tem uma cena que ela é muito interessante. Alice está ali naquele mundo novo, meio perdida, e ela encontra um gato falante, com um olhão assim meio assustador, e ela chega no gato e fala: gato, qual caminho eu devo tomar? E ele olha assim: mas para onde você vai? E ela responde: não sei qual caminho eu vou. Aí ele fala assim: então para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E de fato, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Todos os caminhos levam a Deus, então segue qualquer um aí, pronto. Aqui Jesus dá a prova cabal de que não são todos os caminhos que levam a Deus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e ninguém pode ir ao Pai a não ser por ele. Não são as boas obras, não é porque você é bonzinho, é cheiroso, é bonitinho, e de fato eu creio que você seja tudo isso. Não é por causa disso que você vai para o céu. Não é o islamismo, ou Alá, ou Maomé, não é o budismo, ou Buda, não é o hinduísmo, ou o Dalai Lama, não é a igreja presbiteriana, não é a igreja metodista, não é a igreja batista, não é a Assembleia de Deus. Somente Jesus é o caminho até o Pai. Somente Ele pode arrogar para si: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nenhum mais. Nenhum outro ídolo, nenhum outro falso Deus, nenhuma outra instituição ou pessoa pode arrogar isso para si. Apenas Jesus pode. E o Evangelho é uma boa notícia. E eu vi essa boa notícia num lugar inusitado, na traseira de um caminhão. Não sei quantos de vocês gostam de... Eu gosto de ficar olhando as traseiras dos caminhões assim, né, e ver quais são as frases que ali estão. E uma que eu vi continha uma boa notícia, que era: só Jesus salva. Só Jesus salva. Pode parecer uma frase bobinha, né? Despretensiosa, meio largada, assim: só Jesus salva. Mas é essa notícia que mudou a minha vida, e que mudou a sua vida, e que pode mudar a sua vida. Aquele que foi prometido lá no Éden, aquele que, depois do pecado, seria descendente da mulher e pisaria a cabeça da serpente. Aquele que foi predito, profetizado por todo o Antigo Testamento, um novo Moisés, um novo e melhor Moisés, um novo Davi, um melhor rei, o seu trono duraria para sempre. E perseguido, então, depois de seu nascimento pelo rei Herodes, pelo poderoso rei Herodes: não, mande matar todas as crianças abaixo de 2 anos, e ele foge, um ser indefeso, um ser pequeno, um ser contido em carne e osso, o rei do universo, o Deus do universo, tamanho, não tem nem como descrever, contido em carne e osso, o Deus encarnado. Esse Deus se sacrifica por nós, morre numa cruz e ressuscita ao 3º dia, e hoje está à destra de Deus. Essa é a boa notícia. Esse é o Evangelho, de que só Jesus salva, porque Ele é o caminho, porque Ele é a verdade e porque Ele é a vida. E para concluir, então, o que nós podemos aprender com tudo isso? Não sei como que anda seu coração a respeito do futuro, a respeito das coisas por vir. Se é uma pessoa ansiosa, se não é. Mas nós aprendemos aqui a regra de Jesus, de que o contrário de um coração temeroso não é deixar de ser temeroso, mas é a crença. Se você está com o coração aflito, creia em Jesus. Creia em Deus, creia em Jesus Cristo, como o caminho, a verdade e a vida. Nós temos uma chegada certa. Cristo foi, Ele nos preparará o lugar, Ele voltará para nos buscar, para estarmos juntos com Ele. E nós já podemos experimentar disso agora, neste momento, em igreja, em corpo, em família. Jesus é aquele que nos leva a Deus, nada e ninguém mais.
Por isso, voltando àquele primeiro ponto, podemos crer nele como o caminho, a verdade e a vida. E a mensagem final é isso que eu já tenho dito, e é o tema também dessa mensagem, é só Jesus salva. Uma frase de traseira de caminhão que mudou a minha vida e que mudou a sua e pode mudar a sua também, se você crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Amém? Vamos orar então. Senhor, nós te agradecemos por este momento, obrigado pela tua palavra foi pregada, foi exposta, que ela faça sentido em nossos corações. Ajude-nos a entender que não precisamos ficar perdidos, nós conhecemos o caminho, e o caminho é o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, e o Senhor é a vida, e ninguém pode chegar ao Pai senão por meio de Ti. Obrigado por esse momento, obrigado por esse culto, obrigado pelas músicas que cantamos, seja tudo para a honra e glória do Seu nome. Amém.